Olá, seja bem-vindo ao No Alvo Lab, o quadro do No Alvo Podcast. Hoje nós temos um espaço para experimentar diferentes formatos, diferentes tipos de vídeo. Então vem comigo porque hoje nós estamos com o formato Hot Takes, que são opiniões polêmicas. E para isso, hoje nós estamos estreando, fazendo a primícia da minha grande amiga Camila Ohana. Oi, gente, para mim é muito especial estar aqui. Eu fico muito feliz de estar sendo a minha primícia com o Rafa. E é isso. Espero que vocês estejam com muitas expectativas para esse episódio. Então vamos lá. Então, são opiniões polêmicas. Então a gente aqui vai falar opiniões. E aí a gente pode ter a opção de não concordar. A gente pode explicar o nosso ponto. Você que está nos assistindo, não se sinta ofendido por nada que for falado nesse vídeo. E comente também sua opinião. E comente a sua opinião também. Aqui é um espaço aberto para você também debater. Então, vamos começar com a primeira opinião, que é o seguinte. Muita gente não está sem tempo para Deus, só está sem interesse. Eu concordo. Eu concordo porque isso tem sido um dilema para mim. Não um dilema, né? Algo que Deus tem falado comigo. Porque Deus fala comigo sobre isso, que é questão de prioridade. Sim. Né? No fundo, todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. E aí você escolhe como você quer dividir as coisas que você vai fazer durante o seu dia. E é isso. Exatamente. Eu penso a mesma coisa, porque assim, até no outro quadro eu respondi uma pergunta que era mais ou menos assim, né? Uhum. Porque é o seguinte, nós temos tempo para tudo na vida, mas aquilo que é das coisas do Senhor a gente não tem tempo. Sim. Então, sendo que é algo que a gente não faz, tipo, eu não preciso parar um momento do meu dia, fazer um ritual e Deus tal, tá com a gente o tempo sendo todo, que Deus né? está com a gente o tempo todo, o Espírito Santo habita em nós. Então, Sim. olha que privilégio, ter Ele o tempo todo conosco. Então, eu também creio na mesma coisa, que é a questão de prioridade. Mas que também não isenta de a gente precisar tirar um tempo Exato. para Deus, né? Tem gente que fala assim, como Deus está comigo o dia inteiro, eu não Uhum. preciso tirar um tempo específico para isso. É verdade. E Isso. como a gente precisa fazer tudo com excelência, a gente precisa separar um tempo para Deus. Uhum. Para mim, o que ajuda é eu sempre colocar na minha lista de tarefas o tempo com Deus em primeiro lugar. E aí as outras coisas eu vou colocando em seguida. Sim. E o que não der tempo. Não deu tempo. Enfim, isso é importante. Isso é muito importante. Até porque precisa fazer parte da nossa rotina. Porque o ser humano trabalha dessa forma. Então, se a gente tem uma lista mental de coisas para fazer e as coisas do Senhor não estão envolvidas nesse meio, é claro que a gente não vai fazer. É. Então também depende da nossa disciplina para Sim. poder exercer esse papel de buscar o Senhor todos os dias, né? Então, Se ficar algo muito vago, a Uhum. gente vai tender a não fazer, né? Não tirar Isso. esse tempo. então aqui a opinião foi assim, a mesma. Você que discorda, você Comenta pra gente. comenta. E dá a sua opinião. É. Fala por que você discorda ou concorda. Fala agora a próxima opinião polêmica. Ir para a igreja não significa estar perto de Deus. Essa é um pouco polêmica porque hoje existe um discurso que vem sido pregado de que eu sou a igreja. E aí a pessoa tem a ideia, né, de que a pessoa não precisa estar na igreja para estar na presença de Deus. Então, assim, eu acredito que é isso, né? Não significa você estar perto de Deus estar na igreja, mas estar na igreja é necessário para você também estar dentro do ambiente, da atmosfera que existe no corpo de Cristo. Então, Sim. é necessário, mas não significa que você está perto de Deus, porque tem gente que está na igreja, mas está... Eu concordo. É a mesma coisa de você se converter e falar, na verdade, você aceitar Jesus e falar que você se converteu, né? Que você teve uma mudança de mentalidade, porque se converter no fundo é isso. E aí tem gente que fala, eu aceitei Jesus e agora tá tudo certo. Mas aí você, depois que aceita Jesus, você tem uma caminhada depois disso, né? Você precisa... processo. Exatamente. E aí você precisa ceder ao processo e gerar essa transformação de mente. Não só aceitou Jesus e agora tá tudo certo. E eu concordo também porque na Bíblia fala que a gente tem que viver em corpo e não só por isso, a gente é tratado em corpo. Se a gente se separa do corpo, não tem como a gente ser tratado nas coisas que a gente precisa, né? Então eu acredito que é isso. Isso é muito Além de que é muito bom, né? Tá em corpo. Exatamente. Então essa é a nossa opinião.
dei joia, mas eu não vi quem tava Eu não ali. sei quem é também, eu não consigo enxergar Mas enfim, nada. vamos lá para a terceira opinião. Tem gente servindo muito, mas se relacionando pouco com Deus. Isso aqui entra num lugar que existe as pessoas entram muito num ativismo religioso, que é de fazer muito para Deus, mas muitas vezes com o coração no lugar errado. E isso é muito importante, porque senão você entra num lugar de que Deus, como se Deus estivesse interessado naquilo que você pode fazer, e não naquilo que você é. Então, eu acredito nessa opinião e eu vejo o quanto isso é importante, porque mesma coisa você estar servindo e não estar com o coração no lugar certo, porque o seu servir não vai estar com a essência correta. Então não é a mesma coisa. Acho que no fundo de toda pessoa que coloca muitas coisas para servir, não tira o tempo para Deus, tem alguma raiz de alguma coisa que não foi muito bem resolvida. Seja consciente ou não, né? Algumas pessoas fazem, igual você falou, talvez para chamar a atenção de líderes, né? Ou até mesmo de Deus, pensando como se fosse uma troca. E outras pessoas inconscientes estão fazendo para cobrir algo que no fundo é uma ferida e não quer tocar naquilo, então vai se ocupando de várias formas e não consegue ter tempo para se tratar, para o processo. Então eu concordo com você, no caso. Perdão, irmãos. Meus irmãos. Então, eu acho que porque o servir, principalmente quando é jovem, assim, os jovens assim, nós jovens, né? O servir jovens. é extremamente importante. Eu vejo que o servir ele é uma ferramenta de integrar pessoas. Vou tomar. O servir é uma ferramenta de integrar pessoas dentro da atividade, dentro do fluxo que é a igreja, né? Porque a igreja é um lugar de movimento. Então, eu acredito que o servir é uma ferramenta para a pessoa estar dentro desse fluxo. Mas sempre precisa haver essa reflexão. Precisa estar ajustada, né? Exato. É uma ferramenta muito poderosa, mas que pode também te tirar de receber, né? Sim. Às vezes, outro dia eu tava com muita coisa na escala, aí eu falei pro meu marido, que eu sou casada, sou uma jovem, mas eu sou casada, mas eu sou jovem. E falei pra ele assim, tô precisando assistir o culto, eu quero muito assistir o culto. E aí tem dias que a gente precisa dar 2 passos pra trás e receber também, né? Com certeza. Tem que estar nesse lugar. Porque até senão a gente pode cair num lugar de também... De ativismo, né? Exatamente. Eu me lembro de um exemplo aleatório que veio na minha cabeça agora. Mas eu me lembro de um culto, quando eu era adolescente, que as meninas da dança estavam dançando aqui. E aí tinha uma menina da dança que estava na frente, estava fazendo alguma coisa. Aí eu lembro que a Suca desceu do púlpito, a Suca, profeta Suzana aqui da casa. Ela desceu do púlpito e ela falou pra menina ali na hora, ela falou assim, não tá certo, entendeu? E a menina teve que sair na hora. Meu Deus. Eu lembro de ter visto isso. E eu falei, caraca, que loucura. Mas por que eu lembrei desse exemplo agora? Porque o servir pode te colocar em atividade, pode te dar um senso de propósito, de você achar que tá fazendo algo para Deus. Isso é legal. Mas para que a gente tenha o cuidado de não ser alguém que está no ambiente achando que está colaborando, mas muitas vezes está sendo só mais uma peça ali em atividade. Que a gente não seja só isso, né? Mas eu tô vivendo um tempo com Deus parecido nessa questão do que você falou de, não é isso agora, né? Porque eu também sou do Ministério de Dança aqui na casa, só que eu não estou dançando aqui na frente, né? Que não significa que eu não faço parte do ministério. E aí eu tava conversando com a Carol, que é a nossa líder de dança, sobre isso e ela falou, é um tempo de Deus te ativar em outras áreas e também dentro da dança, só que de outra forma. Então, entender isso também, que talvez não é que é pra você deixar o ministério, mas em questão do tempo certo também, né? Que é muito importante. Muito bom. Qual que é a próxima? Pode falar a próxima, agora é a quarta. A maioria dos cristãos não tem falta de conhecimento, tem falta de prática. E aí? Bom, pelo que eu entendo, eu não sei se eu entendi essa pergunta, dá sua opinião primeiro pra ver se eu... O que eu entendi? Que muita gente, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Que muita gente tem conhecimento bíblico, ou então escuta muitas palavras,
Uhum. Mas aí chega na hora da aplicação, não acontece, Ah, tá, entendi. entendeu? Eu sinto que às vezes tudo precisa de discernimento. E aí, às vezes você tenta entender com os seus olhos. E aí você não consegue chegar numa conclusão. Aí quando você vai tentar praticar, fica algo... É como se você estivesse num limo, assim. Você não consegue chegar num resultado efetivo, né? Você fica buscando entender do seu jeito. Quando você tem uma direção, não só de Deus, né? Porque a gente tem os líderes para isso, para nos dar esse suporte para entender mesmo o que a gente tem que fazer. Eu não sei se eu tô falando certo, mas certo. é o que eu entendi. E aí a gente precisa entender com a visão de Deus. Isso é muito falado na escola de profetas aqui, né? Sim, muito. E aí quando a gente tem algum discernimento profético, na verdade, quando a gente tem alguma palavra, alguma visão, a gente tem que ter discernimento através da ótica da lente de Deus, Sim. e não da nossa. Uhum. Pode dar essa opinião. Isso é interessante, porque porque a prática mesmo, até como a gente já falou em algumas opiniões atrás, a prática, ela se trata de disciplina. E em disciplina, o que é disciplina? É você sujeitar as suas próprias vontades, sujeitar os seus achismos para poder cumprir com um papel, cumprir com algo que foi designado, né? Então, quando a gente fala dessa opinião, que os cristãos têm não tem falta de conhecimento, tem falta de prática. Eu vejo dessa ótica que eu falei, né? Então, principalmente nos jovens, assim, a gente vê uma juventude que às vezes cresceu assistindo o desenho da Record, cresceu tendo uma base bíblica sólida, com pais cristãos, mas aí chega na hora da aplicação, não consegue ter essa revelação de que é para ser aplicado, entende? Parece que fica vago na cabeça da Exato. gente, né? E quando a gente realmente não entende isso, igual você falou, você não consegue executar, porque é o que muitos dizem, né? Que você falar é uma coisa e você praticar é outra completamente diferente. E eu acho que puxando uma linha próxima disso que a gente tá falando também, e da pergunta anterior sobre servir, né? Acho que se encaixa juntando. Quando você vai servir também, é muito importante você buscar na parte teórica mesmo. Assim, por exemplo, eu sou músico. E aí eu estudar aquilo cada vez mais para eu ser excelente. Sim. E assim, juntar a técnica, né, do ser excelente, mas também com uma visão cristã, não só tocar por tocar, porque eu sou um bom músico, mas é porque é um chamado, né? Então juntar essas duas coisas, acho que tem um pouco a ver com isso, né? Eu acho também, agora pegando o que você falou, tipo, levando, por exemplo, pro contexto da palavra. Então, até mesmo a gente que está no meio cristão, né, a gente tem constância de vir aos cultos, mas também a parte teórica também é necessária. Sim. Então, por que é necessário então que a gente entenda sobre cosmovisão bíblica, sobre um pouquinho de teologia? A gente precisa saber um pouco de teologia também, para poder entender como o mundo funciona e como nós, como cristãos, precisamos fazer a diferença. Senão a gente se torna só mais um no meio da multidão. Então, isso é necessário e também. Como a gente tem que ter entendimento de como trazer essa cosmovisão para as coisas do dia a dia, que eu acho que isso também é um pouco difícil para nós jovens, assim. Como que eu vou trazer o que está sendo falado na palavra para o meu cotidiano, para minha faculdade, para o meu trabalho? Como que eu vou conseguir conciliar essas coisas? Que no fundo elas são juntas, né? Como a gente falou bem no começo, o Espírito Santo está dentro da gente o tempo todo. Então, como que eu vou conseguir conciliar essas duas coisas para transmitir para uma outra pessoa, entendeu? Sim, isso é muito importante. Eu vou ler agora a próxima opinião. Essa daqui é um pouco polêmica. Muita crise espiritual, na verdade, é falta de disciplina. Eu acredito que existem momentos onde realmente... Porque assim, eu vejo que muita gente é perdida, às vezes, na sua vida espiritual, porque não tem busca por Deus. Então, às vezes, a pessoa precisa de algo e a resposta está na palavra. Então, a palavra tem muitas respostas que são atuais, que é para a nossa vida. Então, eu vejo que tem muita coisa que as pessoas se questionam, mas que Deus tem as respostas. A própria busca por Deus em si. Então, tem gente que não consegue ouvir a Deus
né? E Deus fala de diversas formas, e às vezes a pessoa não sabe interpretar ainda qual é a forma que Deus fala com ela. Mas tá tudo certo, mas continue buscando. Então eu vejo que tem esse lado da crise espiritual, tipo, que é a pessoa que realmente não tem a constância de buscar. Eu vejo dessa forma. Mas também, eu acredito que tem questões que não se resolvem sozinhas. Questões que não se resolvem sozinhas. Porque você precisa de alguém que te auxilie. Você precisa de alguém que não esteja vendo na mesma perspectiva que você. Sim. Por isso que existe liderança espiritual, por isso que existem pessoas dispostas a cuidar de você nesse âmbito da sua vida. Então, eu vejo dessa forma também. Eu entendi o que você quis dizer. Não, eu concordo com você. Às vezes, acho que não é só falta de interesse. Acho que essa frase fala como se fosse uma falta de interesse, né? E existe sim as pessoas que sabem, muitas vezes, que estão fazendo errado, né? E elas não querem ouvir o que é certo. Elas não querem fazer o que é certo. Então, seria essa parte como se fosse uma negação, né? Que eu acho que tem a ver com a frase. E tem a parte das pessoas que estão com uma escama mesmo nos olhos, como se elas estivessem vendadas. Então, elas não conseguem entender de fato o que elas precisam fazer para gerar essa transformação, né? Sim. Então, ela precisa de alguém que esteja olhando com outra ótica. E isso tem tudo a ver também, eu acredito, com o tempo. Tem pessoas que conseguem enxergar o tempo de Deus um pouco mais avançado, que no caso normalmente é a liderança, e traz isso pra gente. Às vezes você não consegue ver o que está acontecendo atualmente na sua vida, não por falta de interesse, mas porque você está com uma visão imatura ainda sobre aquela situação. Sim, e aí exatamente. por isso tem a importância de você se aconselhar com uma liderança. Exatamente. Porque é muito fácil a gente cair num lugar e criar castelinho. A gente fala muito aqui na igreja, né? Só você criar castelinho. Que seria você criar uma paranoia de você achar que uma situação está acontecendo desse jeito e isso vai te afetando espiritualmente. Por isso que é necessário alguém de fora, que é mais maduro que você, para te guiar num caminho de recuperação. Então isso é importante. E é engraçado que muitas vezes a pessoa mais madura que você nem sempre é uma pessoa mais velha, né? Hoje o Rafa é meu líder em vários setores aqui e ele é mais novo do que eu. E ele tem muito a agregar na minha vida em diversas vezes, então não significa que tem que ser uma pessoa mais velha de idade, né? Sim. Mas sim de maturidade mesmo, maturidade espiritual. Isso é legal. Camila, leia a próxima opinião polêmica. Você não precisa de mais conteúdo, precisa obedecer o que já sabe. Essa também é polêmica. Essa é um pouco polêmica. Essa é bem polêmica. Deixa eu pensar se eu concordo ou não. Eu acho que eu concordo. Acho que quanto mais informação você acumula, às vezes você não consegue absorver aquilo, de fato. E eu falo por mim mesma, né? Eu acho que os jovens, em geral, da nossa geração, a gente tem andado muito à frente do nosso tempo. E aí a gente quer cada vez mais. Então, se a gente atingiu a meta que era aqui, ali que se começa uma nova meta e a gente esquece do que a gente alcançou na meta anterior. Então, a gente fica buscando sempre mais. Só que isso não significa que a gente está tendo uma evolução de acordo com isso, porque são muitas informações para que a gente processe e, mais uma vez, nunca sozinho. É muito difícil a gente processar tanta informação e trazer essa mudança de mente sem um suporte de alguém mais maduro do que nós mesmos. Então, eu concordo que se você só fica ali... É igual uma pessoa que fica o tempo todo ali, eu quero palavra, eu quero que o profético me traga uma palavra, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí ouve tanta coisa, mas não toma uma atitude sobre aquilo. Então, não adianta de nada você ouvir tudo isso e não ter uma ação sobre aquilo. Nossa, isso é muito verdade. Porque a gente vê tanta gente buscando por uma palavra profética, sendo que a pessoa já tem tantos recursos na mão dela, já tem tanto disponível. É o que a gente já comentou na pergunta anterior. Então, são pessoas que já têm em mãos aquilo que Deus disponibilizou, que a pessoa já tem acesso, mas a pessoa sempre está buscando mais. Até, tem pessoas que buscam muito por livros. Então, às vezes até livros que não são a Bíblia, mas são livros que falam sobre a Bíblia. Então,
E conteúdo é bom, mas tanto conteúdo às vezes e pouca prática que é o né? E eu acho complicado. que isso dá uma margem para que a gente se coloque numa posição de julgamento. Uhum. Porque a gente começa a pensar que tem tanto conhecimento, que sabe tantas coisas, e a gente começa a olhar para o outro e querer apontar. Coloca nessa posição ao invés de olhar para si mesmo e tomar as atitudes Sim. necessárias de mudança, né? E é algo que eu vi outro dia na internet, mas isso é uma coisa que eu ouvi na faculdade também. Uhum. Que eu, no caso, trouxe para a visão de Deus, né? Às vezes você tá ali pedindo para Deus uma resposta, tá pedindo para Deus uma alternativa de solução do seu problema e não abre os seus olhos para ver que a solução tá na sua frente. Então eu acredito que tem a ver com isso que a gente tá falando também. Também. Fica ali perguntando, Deus, mas o que eu faço? Deus, mas o que eu tenho que fazer? Eu preciso de uma palavra do pastor, eu preciso... Aí o pastor, o líder, né, o apóstolo, quem for, traz um direcionamento. Você não toma uma atitude sobre aquilo e fica, ai, mas eu preciso disso, eu preciso de ouvir não sei o quê. Então... Você fica encontrando muleta, né? Então. Isso é muito tenso. Acho que tem que eu falei que eu vi na internet, porque tem algum vídeo, alguma coisa, não sei se é alguém que é famoso que postou, que tem um menininho na beirada do mar e ele fica pedindo, aí vem um barquinho pequeno, não, tô esperando a provisão de Deus. Aí vem um barquinho um pouquinho maior, não, eu tô esperando uma resposta de Deus, Deus vai me mandar. E aí fica ali esperando, e Deus mandando várias formas. E a gente não consegue perceber. Isso é sério, hein, galera? Isso é sério. Ó, eu vou ler a próxima opinião polêmica. O papo tá legal, hein? Olha só. Tem gente que chama de propósito o que na verdade é só verdade pessoal. Isso aqui é básico, né? Básico. É isso, gente. É isso. Concordamos? Obrigado. É isso. Qual que é mesmo? Peraí. Deixa eu ver se eu tenho algo pra falar sobre. É isso. Entendeu? Não, e tem muito aquela coisa assim, Deus me falou. Deus me falou isso. Eu sei que foi Deus que falou. E no fundo é fonte, vozes da minha cabeça. Impressões. Tive uma impressão aqui no Senhor. O Senhor tá bem longe. O Senhor tá bem longe. O Senhor tá bem longe da impressão. Mas é exatamente isso. E Deus, eu imagino Deus no céu, gente, falando assim, eu não disse isso, eu falei. E essa tem que ser uma busca diária das nossas vidas. Se nós estamos cumprindo com o propósito de Deus. Porque se a gente passa os nossos dias aqui na Terra sem saber se nós estamos agradando a Deus, porque viver o propósito é isso. É viver para agradar a Deus. E se a gente vive a nossa vida sem estar nesse lugar, que miserável é essa vida. E tem que existir um temor sobre isso. Tem que ter um temor sobre... Eu tô cumprindo o que é o propósito, eu tô fazendo algo que seja uma vontade para mim, algo que se trata do meu eu mesmo, né? Sim. Eu acredito nisso, que a gente tem que estar sensível a isso também. Porque no dia a dia a gente perde, né? Se perde. Às vezes a gente faz muitas coisas que no fundo é para amaciar o nosso ego. Exatamente. Algo da nossa vontade, né? Então, eu acho que é isso. Essa opinião realmente foi bem certeira e a gente concorda com ela, porque tem que viver o propósito. Então é isso. Lê a próxima opinião pra gente. Vou ler a próxima. Nem toda porta aberta vem de Deus. É o que a gente acabou de falar. Exatamente. Ai. E isso é verdade. Nem toda porta aberta vem de Deus. Acho que mais do que a gente ter plena convicção de, nossa, eu tô certo de que essa porta foi Deus que abriu. É a gente ter receio de estar fazendo algo que não é de Deus. Sim. Porque, no fundo, aquilo não vai prejudicar a sua liderança, não vai prejudicar ninguém, só você mesmo. Você fazer algo que... Porque eu acho que essa frase, ela entra na pessoa que não sabe, igual a gente estava falando, né? Não tem um discernimento que aquela... Não teve uma resposta direta, né? De que aquela porta não é de Deus. Nesse caso, você precisa sempre buscar uma liderança para que o líder te traga te puxe para perto e te fale, né? Se você tá caminhando certo ou não, por ter uma visão de fora. E existe a pessoa que sabe que não é uma porta de Deus, mas aí ela quer tanto que aquela porta seja de Deus que ela coloca isso na cabeça dela como uma verdade dela. E no fundo isso vai... É só você que vai colher daquilo, é você que vai passar por uma situação que não precisava, né? Exato. Isso me lembra muito do tema corte, porque
é você... A gente acha coisas pra colocar como se fosse porta de Deus, né? E aí, eu não tenho muito mais o que falar. É exatamente isso. É você que vai viver algo que não é bom pra você. Esses dias o AP falou sobre isso, né? O apóstolo L. Ele falou que quando ele dá uma direção pra pessoa com relação à corte, por exemplo. Olha, segue por esse caminho, né? Eu já sei aonde vai dar, eu já vi muitas histórias, eu já vi muitas vivências. E a pessoa começa a colocar na cabeça dela que, ai, não, mas é que eu gosto, mas é que eu amo aquela pessoa, eu não tenho o que fazer, precisa ser essa pessoa. Aí vira uma verdade pra pessoa. E aí, igual o AP falou, ele fica muito triste de ver a pessoa vivendo aquilo, mas no fundo é a pessoa que vai viver. Ele não tem como ele obrigar, né? Sim. A pessoa a fazer. Nós lidamos com as consequências das nossas decisões. Exatamente. Mesmo a gente sendo filho de Deus, Deus não vai nos privar de sofrer consequência do que a gente escolhe. Porque isso faz parte do aprendizado, faz parte do processo de aprendizado. E uma coisa que a Camila falou e é muito importante, mas às vezes você está assistindo e você não sabe entender se essa porta, às vezes, que está diante de você, se é uma porta que vem de Deus ou não. Pergunta para alguém. Pergunta para alguém mais maduro que você, alguém que te lidera, alguém que é um pastor, um líder espiritual na sua vida, um mentor de verdade, para poder direcionar, porque às vezes a gente não vai saber discernir. Então, e é normal. E é normal, tranquilo. Então, porque uma coisa que eu gostava muito de pensar sobre era sobre a vontade de Deus. E existem 3 tipos de vontade. Existem coisas que Deus quer que aconteça, existem coisas que Deus permite que aconteça e tem coisas que Deus não quer que aconteça. Sim. Então, assim, às vezes você vai entrar numa porta de emprego e vai ser abençoado, vai ser legal, mas não era a vontade de Deus. Mas é um caminho da qual Deus vai te guiando. Mas tem lugares que Deus não quer que você entre, porque sabe que vai dar ruim o negócio. E tem lugares que Deus vai te mostrar que é para você estar lá. Então é a vontade. E tem lugares que Deus vai te colocar que parece ser ruim, né, aos nossos olhos, mas que é para aprendizado. Era plano de Deus você estar ali para aprender, né? A gente discerne que nem tudo que parece que é bom aos nossos olhos é algo que vem de Deus. E disso que você estava falando, tem 2 coisas muito importantes. Uma delas é que você tem que sim pedir uma orientação de um líder, mas não de vários. Porque isso gera uma confusão, né? Você não pode ser uma pessoa que age em manipulação. Você pedir a opinião de um líder, daí ele não falou o que você quer, você vai no outro, aí você conta só uma parte da história, né? Então, assim, se aconselhe com quem você está acostumado a se aconselhar. Uma pessoa que te acompanha sempre, em todas as áreas da sua vida, né? Isso. E outra coisa que eu ia falar sobre isso que o Rafa falou para complementar, juntando ainda sobre a corte, em tudo, né? Tô falando de corte porque é algo que eu tenho pensado muito, vendo os jovens que estão fazendo corte aqui na casa, que você tem o caminho de fazer algo bom aos seus olhos e fazer o excelente, que no caso o que Deus quer que você escolha é o excelente, né? Hoje falando de corte, a corte é o excelente. E você tem a opção de viver o que você acha que é bom, né? O namoro ou o jeito que você acha que é o certo. Só que você não tá vivendo algo que foi Deus que estabeleceu, então você não tá vivendo o excelente, entendeu? Então, igual o Rafa falou, pode parecer uma bênção o seu namoro, mas você não tá vivendo algo excelente por não ser algo que não foi uma direção de Deus, entendeu? E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Isso é forte, hein, galera? Isso é forte. Agora, eu vou ler aqui. Eu que li a última? Ou você que leu? Eu acho que foi você. Foi eu? Eu acho que foi. Então lê a próxima. Eu nem tô da porta aberta, né? Que você leu? É. Muita gente quer intimidade com Deus sem abrir mão de nada. Exato. Exatamente. Sem muito o que dizer também. Porque é necessário. Acho que tem a ver com tudo isso que a gente tava falando, né? Então, gente, tem um exemplo muito claro disso. Como que você emagrece e usa a mesma roupa? Como que você engorda e usa a mesma roupa? Não tem como, não te cabe mais ser a mesma pessoa, né? Sim. Eu acho que isso que tá falando aqui, né? Quando você não abre mão das suas vontades, quando você não abre mão de coisas que não vêm do Senhor, você não tá disposto. Que, na verdade, tem a ver com a primeira pergunta que a gente falou, né? Até porque a vida com Deus, ela vai exigir renúncias. Vai exigir que você abra mão das suas vontades. A gente falou sobre isso, várias perguntas aqui.
Então é necessário, a gente precisa entender, porque a cruz ela faz parte da trajetória que nós precisamos cruzar. Assim como a trajetória de Cristo foi na Terra, nós somos como é que fala? Nós somos imitadores de Cristo, então o nosso papel é passar por isso mesmo. É isso mesmo. E não tem como... quando você escolhe seguir Cristo, né? Nós fomos chamados, sim, para sacrificar algumas coisas. Mas isso não é um peso. Uhum. Porque o amor de Cristo é tão grande por nós que nós nos sentimos constrangidos por esse amor. Então é um prazer abrir mão, né? Sacrificar as coisas que são da nossa vontade por algo maior que é Cristo. Então, quando a gente fala sobre isso, sobre sacrificar, no fundo é algo da nossa alma, que no momento pode parecer algo muito difícil. Mas quando você persiste naquilo e realmente sacrifica, você sente um alívio, porque você sabe que é algo muito melhor e muito maior que Deus está preparando para você do que aquilo tão pequeno que você tanto deseja. Que você exatamente. Exatamente. Então eu penso assim, porque muita gente, quando a gente fala sacrifício, a pessoa pensa que é difícil servir a Deus, que é difícil seguir a palavra, mas não é. No fundo você vê que a Bíblia fala sobre isso, né? Que Deus, ele sempre preza pelo nosso bem. Ele vai fazer algo bom para os filhos dele, mas lógico que o bom é o que ele quer para nós, não o que a gente tem como concepção do que é bom. Então, como eu disse, se torna algo leve, algo prazeroso você abrir mão das coisas da sua vontade para poder seguir as coisas que Deus tem para você, que no fundo é algo bom para você. Esse é o caminho e isso é necessário para nossa caminhada. Exatamente. Eu me distraí um pouco com o Neto passando aqui, mas tá tudo bem. Eu vou ler agora a última opinião polêmica, que é o seguinte: o problema não é que Deus não fala, é que a gente não gosta do que ele nos diz. Eu acho que isso diz muito respeito do que a gente acabou de falar. Porque a gente vai ter muitas vezes concepções próprias, sonhos próprios, que a gente gera, que a gente acha que é o melhor pra gente, mas que na verdade a palavra confirma de que ele faz infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente sonha. Então isso é importante, porque às vezes Deus vai te entregar chaves, vai te entregar propósito, vai te entregar chamado, e você precisa estar disposto simplesmente a viver aquilo que ele tem para sua vida, custe o que custar. Então isso é importante. Estar disponível, né? E isso é algo que Deus fala muito comigo também, sobre a gente estar sensível à voz de Deus, né? E Deus fala com a gente de várias formas. E eu acredito muito que Deus tem uma forma específica de falar com as pessoas, com cada um. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito artística, eu gosto muito da natureza, eu gosto muito, né, dessas coisas. Em geral, eu acredito que a gente consegue ver facilmente Deus na natureza, porque a natureza ela é incrível. E aí tudo com relação a isso, normalmente é onde eu tenho mais facilidade em ouvir a voz de Deus, né? Deus usa dessas coisas que, de certa forma, me atraem, que eu tenho familiaridade para poder falar comigo. Isso é muito legal, eu acho isso muito interessante. Às vezes eu tô andando assim na rua e eu vejo a brisa numa árvore e aí eu percebo que Deus está tentando me falar algo e aí eu paro e fico atenta, sabe? É como se Deus estivesse me dando um sinal. Olha, eu tô tentando te dizer algo. Silencia as outras vozes, silencia o dia a dia, a correria e fique atento ao que eu vou falar, né? E isso pode ser coisa de 5 minutos ou coisa de dias, uma semana. Deus pedir pra gente estar atento, né? Exatamente. É literalmente as pequenas direções. Isso. É literalmente ser detalhista. Deus fala nos detalhes, seja no dia a dia ou em algo extraordinário. Né? E é engraçado, eu vou compartilhar algo falando sobre detalhe. Eu achava no começo que fazer devocional precisava ser algo milagroso, assim. Que ia vir uma fumaça do céu. Aquela Deus viagem. Ia visitar, ia sair pó da Bíblia. Fumar. Desse jeito, que aquelas partículas assim, ó, igual pólen no ar e uma luz em cima da Bíblia, assim, algo bem casteloso. E aí não é, porque Deus tá no detalhe, entendeu? Ele pode fazer coisas grandiosas, né? Como a gente fala muito, por exemplo, de milagres. Ele pode, nossa, um cadeirante levantou e saiu andando. Mas Deus também pode fazer algo que
que seja um detalhe, sabe? Assim, eu creio que uma vez a gente teve a experiência na minha casa, quando eu morava com os meus pais, de eu estar com muita vontade de comer um Danone. E o meu pai estava desempregado. Tipo, era uma situação difícil pra nossa casa. E aí ele ficou assim, não dá, não consigo, não tenho 1 centavo pra comprar. E eu tava com muita vontade, e aí de repente alguém veio e ofertou isso, exatamente isso. Olha só. Então, tipo assim, é algo além e é um detalhe, mas que era muito importante pra mim, né? Sim. Então, eu acho isso muito incrível da parte de Deus, ele se atentar aos detalhes. E muitas vezes Deus vai falar coisas que a gente vai achar muita loucura, né? Aí então, eu quero encerrar, mas eu também tenho uma experiência que é interessante. Uma vez eu fui no mercado, isso já faz uns 2 anos. Eu lembro que eu estava fazendo escola de profetas, aí eu fui no mercado. E quando eu estava indo pro mercado, eu ouvi uma vozinha me falando assim, leva sua carteira. Aí eu pensei, cara, que loucura, porque eu só ia com o celular, porque eu pago tudo no celular. Aí eu escutei, leva sua carteira. Aí eu peguei a carteira, cheguei lá, o Pix tinha caído para todo mundo. Tava sem sinal para todo mundo. E eu não ia conseguir pagar se eu não tivesse escutado aquela vozinha. Então, foi interessante essa experiência. E então, muitas coisas Deus vai falar que vai parecer loucura, que você muitas vezes não vai estar esperando, mas que a gente tem que ter a disposição, o coração aberto de receber e aplicar o que Ele está falando. Então, eu acho que é isso. É muito bom quando Deus nos surpreende, mas também a gente ter maturidade de quando Deus fala algo que não agrada o nosso eu e saber falar, não, por ser algo que, uma ordem que vem do Senhor, eu vou acatar, eu vou fazer. Sim, é isso aí. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Esperamos que vocês tenham gostado. Exatamente. Que você não só assista, comente, compartilhe a sua visão com a gente, mas também compartilhe esse episódio com outras pessoas que precisam segue a gente no Instagram, quando eu falo a gente é o podcast, e nós dois também, para você conhecer gente que está, que realmente faz a diferença, que vive o evangelho na prática. Então a gente está aí à disposição. Tamo junto e até a próxima. Até!